Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abiã tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Abisalão. Imitou os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não foi plenamente fiel a Yahvé, seu Deus, como o coração de Davi, seu antepassado. Contudo, por consideração para com Davi, Yahvé, seu Deus, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém, mantendo seu filho depois dele e poupando Jerusalém. Davi, com efeito, fizera o que é reto aos olhos de Yahvé, e em nada se tinha afastado do que ele lhe ordenara por toda a sua vida, com exceção do episódio de Urias, o heteu. Houve todo o tempo guerra entre Roboão e Jeroboão. O resto da história de Abiã, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Houve guerra entre Abiã e Jeroboão. Depois, Abiã adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos de Yahvé, como Davi, seu pai. Expulsou da terra todos os prostitutos sagrados e aboliu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo para Azerá. Asa quebrou o ídolo e queimou-o no vale do Cedron. Os lugares altos não desapareceram, mas o coração de Asa foi plenamente fiel a Yahvé por toda a sua vida. Depositou no templo de Yahvé as oferendas consagradas por seu pai e suas próprias oferendas, prata, ouro e objetos. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou a prata e o ouro que restavam nos tesouros do templo de Yahvé e nos do palácio real e entregou-os a seus servos e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tebremon, filho de Ezion, rei de Arã, que residia em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se afaste de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes do seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Aion, Dan, Abel-Bet-Maaca, todo o Quinerete e até mesmo toda a região de Neftali. Quando Baasa o soube, suspendeu os trabalhos em Ramá e residiu em Tersa. Então o rei Asa convocou todo Judá, sem excetuar ninguém. Tiraram as pedras e a madeira com as quais Baasa estava fortificando Ramá, e com elas o rei fortificou Gaba de Benjamim e Maspa. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos e as cidades que construiu, não está tudo escrito nos livros dos Anais dos Reis de Judá? No tempo de sua velhice, porém, teve uma doença nos pés. Asa adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu antepassado, e reinou em seu lugar seu filho Josafá. Nós vimos Jeroboão, o filho dele também não foi um bom rei, mas Asa já foi um rei. E o próximo agora é Josafá. Vamos ver o que esse rei fez. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Israel. Fez o mal aos olhos de Yahvé, imitou o comportamento de seu pai e o pecado ao qual tinha arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gebeton, cidade filisteia que Nadab e todo Israel sitiavam.
Baasa matou-o no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aías de Silo. Por causa dos pecados que ele cometera e fizera Israel cometer, provocando assim a indignação de Yahvé, Deus de Israel. O resto da história de Nadab, todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Deus está mostrando Roboão, Jeroboão, houve confusão entre eles. E os filhos deles fizeram guerra um contra o outro. Depois, os filhos dos filhos fizeram guerras entre eles também. E isso vai por muito tempo, enquanto não colocar um basta, enquanto não pedir direção para Deus, enquanto não pedir perdão dos pecados, a coisa não vai para frente. Tudo dá errado e a confusão se prolonga e nada dá certo. Capítulo 16. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre todo Israel em Tersa e reinou 24 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé e imitou a conduta de Jeroboão e o pecado ao qual ele tinha arrastado Israel. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, nestes termos: Eu te tirei do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo Israel. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam. Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tratarei tua casa como a de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultada em Tersa. Seu filho, ela, reinou em seu lugar. Além disso, pelo ministério de Jeú, filho de Hanani, o profeta, a palavra de Yahvé foi transmitida a Baasa e a sua casa, não só por causa de todo o mal que fizera aos olhos de Yahvé, irritando-o com suas ações, tornando-se semelhante à casa de Jeroboão, mas também por ter exterminado esta. Algo estranho acontece. Deus faz uma profecia: toda a casa de Jeroboão será exterminada. Aí vem um rei, extermina a casa de Jeroboão, e Deus fala: pela tua conduta, eu também farei a mesma coisa contra você. Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nesse caso, peraí, mas eu estou cumprindo uma profecia do Senhor. Ele sabia? Não, ele não sabia. Mas o que fazer nesse caso? Ah, Deus me chamou a atenção. Senhor, eu não sabia. Por que eu fiz isso? Foi pelo meu coração? Foi pelo teu? Tudo devemos pedir orientação para Deus. Quando nós estamos em dúvida com alguma coisa, nada melhor do que pedir orientação para Deus. No 26º ano de Asa, rei de Judá, ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel em Tersa e reinou por 2 anos. Seu servo, Zambre, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tersa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo do palácio em Tersa, Zambre entrou, feriu-o e matou-o no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar um só varão, e matou também seus parentes e seu amigo. Zambre exterminou toda a casa de Baasa, segundo a predição que Yahvé fizera contra Baasa por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados
que cometeram Baasa e Ela, seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando Yahvé, Deus de Israel, com seus ídolos vãos. O resto da história de Ela e todos os seus atos não está tudo escrito no livro dos Anais dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre tornou-se rei em Terça, reinando 7 dias. Na ocasião, o povo estava acampado diante de Gebetom, que pertence aos filisteus. Quando o acampamento recebeu esta notícia, Zambre fez uma conspiração e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou rei de Israel Anri, chefe do exército. Anri e todo o exército com ele saíram de Gebetom e vieram sitiar Terça. Quando Zambre viu que a cidade ia ser tomada, entrou na cidadela do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e morreu. Tudo por causa do pecado que cometera, fazendo o mal aos olhos de Yahvé, imitando a conduta de Jeroboão e o pecado que fizera, levando Israel a pecar. O resto da história de Zambre e a conspiração que ele tramou não está tudo escrito no livro dos Anais dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu. Metade apoiou Tebni, filho de Ginete, querendo fazê-lo rei. A outra metade apoiou Anri, mas o partido de Anri prevaleceu sobre o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e Anri tornou-se rei. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Anri tornou-se rei de Israel por 12 anos. Reinou 6 anos em Terça. Depois comprou de Semer o monte Samaria por 2 talentos de prata. Construiu sobre ele uma cidadela, a que deu o nome de Samaria por causa do nome de Semer, proprietário do monte. Anri fez o mal aos olhos de Yahvé, superando nisso todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados a que este levara Israel, irritando Yahvé, Deus de Israel, com seus ídolos vãos. O resto da história de Anri, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos Anais dos reis de Israel? Anri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe reinou em seu lugar. Samaria foi construída. Nós sabemos por quem e praticamente quando. Até então, os samaritanos eram pertencentes a Israel, não havia confusão. Mas lá na frente, depois que Israel vai para o cativeiro, Sargão pega, olha, aquela cidade está vazia, vamos mandar assírios para lá. Então esses assírios começaram a se chamar de samaritanos. E eles eram pessoas que, se Israel ia bem, nós somos israelitas. Mas se Israel ia mal, nós não temos nada a ver com esse povo. E por práticas de um e de outro, você faz certo, não, você faz errado, começa aquela confusão toda. Por isso que várias vezes, Jesus cita o exemplo de samaritanos, a mulher samaritana, o bom samaritano, e aí vai. Acabe, filho de Anri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos de Yahvé mais do que todos os seus antecessores, como, se não lhe bastasse, imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e a adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Yahvé, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. No seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, pelo preço de seu primogênito Abirã, lançou-lhe os fundamentos e, pelo preço de seu filho Segube, assentou-lhe as portas, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Josué, filho de Num. Quando Josué conquista e destrói Jericó, ele fala: quem levantar os alicerces dessa cidade será pelo seu primogênito, e quem colocar umbrais e portas nessa cidade será pelo seu último.
e agora a profecia se cumpre.